a revelação e a salvação da mente. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Igreja preciosa, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar da relação da revelação e a salvação da mente. Isso está totalmente interligado, porque o nosso entendimento, ele alcança a salvação, ou, melhor dizendo, a salvação alcança o nosso entendimento e o liberta. Irmão Cristiano, liberta de quê? De filosofias humanas que são contrárias ao Evangelho, do ateísmo, de conceitos religiosos, né? Vocês veem que as religiões, especialmente as que se dizem cristãs, elas distorcem totalmente o Evangelho. Para quê? Para que o raciocínio da palavra se adapte à visão deles. Veja, o certo é que nós nos adaptemos à palavra. Entende? Que nós vivamos a palavra. Esse é o correto. Mas a religião, ela faz o quê? Ela, ou pelo menos tenta, e tem conseguido, né, infelizmente, ao longo de séculos e séculos, é adaptar a palavra à visão delas. É por isso que existem, inclusive, muitas visões acerca da fé cristã. Muitas denominações, muitos raciocínios, né? Muitas doutrinas diferentes. Por quê? Porque é o homem adaptando a palavra ao que ele quer, ao que ele, homem, quer. Né? Só que, na verdade, como eu disse, nós é que temos que viver o que a palavra diz. Só que só consegue isso quem teve a sua mente, então, salva, ou seja, o seu entendimento resgatado de todo o engano religioso, ou do ateísmo, tá? Como eu falei, ou de filosofias humanas contrárias ao Evangelho, são muitas, né? Que são contrárias ao Evangelho, estão espalhados, né? Muitos conhecimentos, filosofias espalhados mundo afora. Então, tudo isso atrapalha o Filho de Deus de enxergar a verdade. Só que quando a revelação chega, ou seja, quando o Evangelho genuíno, que é o Evangelho da graça, observe, não existe outro Evangelho além da graça, tá? Qualquer pregação que não coloque a graça de Jesus Cristo em evidência, ou seja, tudo que Jesus fez e tudo que ele nos deu gratuitamente, essa mensagem não é a graça genuína, logo não é Evangelho genuíno. Pode parecer. Existem muitos ensinos aí, muitas doutrinas que parecem ser uma mensagem cristã, né? Parecem ser raciocínios do Evangelho, mas só ficam na aparência. Tá? Se não for a palavra da graça, não é Evangelho. Eu, por exemplo, como os irmãos sabem, né, nasci praticamente na religião, fui batizado católico, eu era criancinha de colo, depois minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal, obviamente, né, seguindo a minha mãe, eu acabei caminhando também nessas veredas dessa visão pentecostal durante um bom tempo, e eu fui criado nesse ritmo religioso, né? Depois eu passei na adolescência já, na verdade, né, eu fui para a Igreja Batista, enfim, passei um tempo na Igreja Adventista, não cheguei a ser membro, nem participar ativamente, mas frequentei um tempo. Então tive essas experiências religiosas, né? E eu posso dizer para vocês que nesse período eu não estava no Evangelho. Eu achava que eu estava. Né? Como eu falei, praticamente desde criança, né? Desde criança de colo. Criança pequena caminhando com a minha mãe, né? de mão dada com a minha mãe indo para a igreja. Eu achava que estava no Evangelho. E, principalmente quando comecei, como se diz, né, a me entender como gente, né, como se costuma dizer popularmente, né, eu comecei a ter esse entendimento, eu comecei a me envolver mais nas igrejas, né, comecei a aprender a tocar instrumentos musicais, participar dos grupinhos. Eu fui me envolvendo nesse meio religioso. Né? E aí fui, como eu falei, para a Igreja Batista, eu comecei a lecionar desde cedo ali, e já pregava, tinha todo aquele desempenho religioso. Eu achava que eu estava no Evangelho, mas eu não estava no Evangelho, percebe? Porque tudo isso não é Evangelho, parece que é, mas não é.
Evangelho é só o evangelho da graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Você quer entender melhor isto? Eu não vou me aprofundar nisso, obviamente, porque o tempo não permite. Mas se você quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo pelo menos um estudo a respeito do evangelho da graça, para você entender com mais profundidade este assunto. Tá? Então veja, quando este evangelho, então, a palavra da graça, o evangelho para a nova aliança, é revelado em nosso entendimento, ele salva a nossa mente. Como eu falei, salva. E veja, isso não é salvação eterna, não é vida eterna. Eu estou falando de salvação do entendimento. Tá? Do entendimento. É a nossa mente salva, porque, veja bem, mesmo você sendo filho de Deus, e, mais uma vez, dando a minha experiência pessoal, obviamente eu já era filho de Deus antes de conhecer a graça, mas a minha mente não era salva. Vocês estão entendendo o ponto? Do ponto de vista da vida eterna, eu já tinha vida eterna. Assim como você também, todos nós nascemos neste mundo já com a vida eterna garantida. Porque o Senhor a conquistou há 2000 anos atrás. Né? Nós já nascemos depois daquela obra maravilhosa do Senhor, já consumada. Então já nascemos com a vida eterna. Percebe? É interessante esse raciocínio, né? Veja, só o Evangelho da Graça revela isso, tá? Vocês podem notar que em nenhum outro segmento você escuta o que você acabou de escutar agora. Nós já nascemos com a vida eterna. Como costumamos dizer, já nascemos em condição de vida eterna. Só que nós não tínhamos a nossa mente salva. Vocês estão entendendo? Então, eu, falando da minha experiência, fui batizado católico, pentecostal, batista, um tempinho adventista, etc. A minha mente estava presa nesses enganos, em várias doutrinas. Não havia salvação na mente, ou seja, a minha mente ainda estava refém de doutrinas contrárias à graça. Aprove Deus, então, que este evangelho chegasse até a minha vida. E aí o meu entendimento foi liberto. Percebeu? Isso é salvação da mente. Esta salvação só acontece com a chamada revelação. Quando você tem a sua mente revelada, quando a revelação do Evangelho chega no seu entendimento, aí acontece isso aqui que nós acabamos de ler no início. Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Veja, você só confessa que Jesus é o Senhor, e aqui Paulo está falando de Jesus ressuscitado. Observe isso. Vamos ler de novo o versículo 9, na abertura? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Você vai dizer assim, irmão Cristiano, mas o pessoal na religião confessou Jesus. Veja, será que eles confessaram Jesus de fato? Ou eles confessaram Jesus ainda do ponto de vista religioso, Jesus de Nazaré, Jesus histórico? Há uma diferença nisso aí. Não é simplesmente acreditar que Jesus existiu, por exemplo. Não. Observe o que Paulo fala. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. O Paulo está falando de Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo fala na mesma carta aos Romanos, no capítulo 7. Paulo fala o quê? Que nós temos que pertencer ao outro. Que outro, irmão Cristiano? Paulo fala, aquele que ressuscitou. Então nós não temos que colocar nossa visão no Jesus histórico, Jesus de Nazaré, imitar Jesus como judeu. O nosso chamado não é esse. Temos que pertencer ao outro. Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre isso, tá? Sobre essa questão de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Quem quiser se aprofundar nisso vai ter um estudo no link. Claro, pela gravação, tá? Você está assistindo no YouTube pela gravação? Você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Então aqui a palavra diz... Aquele que crê em Jesus ressuscitado, crer que Deus o ressuscitou, ou seja, enxergá-lo como Jesus Cristo ressuscitado, será salvo. A religião, de maneira geral, coloca este versículo dentro do contexto de quê? De livre-arbítrio, de salvação eterna. Eles dizem assim, que o confessar é aceitar. Veja, confessar Jesus é diferente de aceitar pela sua escolha. Entende? Porque a religião ensina isso, que as pessoas aceitam Jesus. Esse conceito de aceitar Jesus, a propósito, é um conceito totalmente antibíblico, mas as pessoas dizem isso, que as pessoas, pela vontade delas, não pela vontade de Deus, pela vontade delas, elas escolhem aceitar ou não Jesus. E então a religião interpreta essa passagem que fala de confessar com a boca, né, como aceitar. Gente, são coisas diferentes.
Confessar com a boca, a pessoa pode confessar, e isso acontece, porque Deus é que abre o entendimento da pessoa. Você lembra do que Jesus falou? Jesus, ainda nos dias de sua carne, o que ele falou? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, ninguém pode me confessar como Senhor se Deus não permitir, se Deus não trouxer a pessoa, se Deus não abrir o entendimento da pessoa. Então não tem essa história de livre-arbítrio. Aqui Paulo não está falando disso, longe disso. Esse é o primeiro ponto. E depois o segundo ponto, que é um erro terrível, é relacionar essa passagem aqui do versículo de abertura como salvação eterna. Não é. No contexto, logo no início do capítulo 10, o Paulo está falando dos israelitas. E Paulo diz o seguinte: os israelitas têm zelo por Deus, mas o zelo deles é sem entendimento. E aí Paulo segue dizendo: por eles não terem entendimento, eles não se submeteram à justiça de Deus. E aí eles ficam tentando estabelecer a sua própria justiça. Olha só. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo no contexto desse versículo? Ele está dizendo que, por não terem o conhecimento da graça, os israelitas, que eram religiosos desde o nascimento, né, eles seguiam com aquela religião judaica ali, tentando se justificarem por meio das obras. Por que os israelitas tinham aquela posição? Porque eles não tinham conhecimento do Evangelho. Logo, o entendimento dos israelitas não era salvo. Percebeu o conceito? Paulo falou, eles têm zelo por Deus, eles são zelosos por Deus, mas não têm entendimento. Então, eles não se submetem à justiça de Deus. Gente, olha só, se a gente pensar bem, isso é a figura do que acontece hoje. Porque as pessoas hoje, no meio da religião chamada cristã, elas também não se submetem à justiça que Deus estabeleceu. Justiça que já foi feita, tudo já está consumado. Mas as pessoas seguem tentando se justificarem por meio de obras, até hoje. Por que as pessoas têm essa atitude até hoje? Porque o entendimento delas não foi salvo. É a chamada salvação da mente. E por que a salvação da mente, então, não chegou até a mente dos israelitas na época de Paulo e das pessoas hoje na religião? Por quê? Porque não houve revelação. A palavra revelação, ela significa literalmente o seguinte: retirar o véu. Interessante, né? Quando você retira o véu, no caso, na figura bíblica, o véu era aquela túnica que cobria toda a cabeça. Então Paulo usa isso como uma figura de olhos tapados, olhos que não conseguem enxergar porque tem um véu sobre eles, né? Então quando o véu é retirado, Paulo fala, aí nós nos convertemos ao Senhor. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios, né? Ou seja, retirar o véu para você enxergar. Então antes os seus olhos estavam tapados. Amados, vamos lá. Nós não andávamos com a Bíblia debaixo do braço, indo para as igrejas, entre aspas, a vida toda, muitos de nós durante muitos anos, décadas. E, no entanto, nós não enxergávamos a graça. Pensa aí, você que está hoje na graça, a maioria veio da religião. Não é verdade? A sua experiência não é essa semelhante à minha? Nós íamos para as chamadas igrejas com a Bíblia debaixo do braço, fazíamos escola dominical e aquela coisa toda, né? E a pregação toda semana, não, todo dia, né? Eu participei de uma denominação que tinha reuniões, os chamados cultos, né? Todos os dias. Até por uma questão de arrecadação, né? Porque é importante ter o culto para que houvesse arrecadação. Vocês entendem, né? Então havia esse chamado culto todo dia. E algumas pessoas iam todo dia. Eu era uma delas. Todo dia eu estava no chamado templo e eu ia com a minha Bíbliazinha debaixo do braço. E estudava muito, e fazia, acontecia. Mas eu não entendia a graça. Por quê? Porque não havia revelação. Irmão, olha só. Você pode estudar, fazer faculdade de teologia, e fazer curso, e seminário, e conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como se diz, né? Do começo ao fim, palavra por palavra. Se não houver revelação, você não entende. A revelação, então, traz a salvação para a nossa mente. Então, aqui em Romanos 10:9, o Paulo está falando disso. Da salvação do entendimento. Veja, amados, eu não vou me aprofundar também tanto nisso hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo outro estudo a respeito dessa questão da salvação da mente, para você entender bem a diferença entre salvação da mente e salvação eterna. Veja,
Da cruz em diante, todos os eleitos de Deus passaram a estar em Cristo. Já explicamos isso aqui muitas vezes, né? Nós, inclusive, já nascemos, obviamente, depois da cruz, depois da consumação de todas as coisas, depois da destruição do Templo de Jerusalém, já nascemos com a obra consumada. Então nós já nascemos, como eu falei agora há pouco, já com a vida eterna estabelecida. Já nascemos em condição de vida eterna. Agora, o que faltava para nós era nosso entendimento ser salvo. Isso aconteceu através da revelação da graça. E vou repetir, vou dizer mais uma vez, Paulo está falando disso aqui. Quando ele falou, se você confessar Jesus com a sua boca, né, que ele é o Senhor, e crer com o coração que ele é Cristo ressuscitado, que Deus o ressuscitou, então será salvo. Em que sentido? Ou seja, sua mente vai ter o entendimento de Jesus, consequentemente a pessoa vai se libertar da religião. Era o caso dos israelitas aqui do contexto. Eles eram zelosos de Deus, mas era um zelo religioso. Não tinha entendimento. Então eles não eram salvos do ponto de vista do entendimento. Obviamente, os judeus que eram eleitos, que eram da salvação, já eram salvos quanto à vida eterna. Mas a mente deles não. Por isso que eles viviam ainda tentando estabelecer a sua própria justiça, como Paulo fala aqui no contexto. Então veja, abençoados, a salvação que o Senhor nos deu, né, ela abrange todos os elementos que compõem os filhos de Deus. Vejam bem, os filhos de Deus são compostos por 3 elementos: corpo, alma, espírito. São 3 elementos distintos que compõem os filhos de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, apresenta isso, né? Paulo fala assim, que Deus os santifique completamente e que seus corpos, almas e espíritos sejam plenamente preservados, né, para a vinda do Senhor. Interessante, né? Então, Paulo ali nessa passagem, escrevendo aos Tessalonicenses, ele apresenta esse conceito de corpo, alma e espírito. São 3 elementos. Obviamente, a salvação, ela abrange os 3. Claro que de maneiras distintas, mas a salvação abrange os 3 elementos. Vamos recapitular isso para quem nunca viu isso, né? Para quem já viu, vamos recapitular, e para quem não viu, vai ver agora pela primeira vez. Observe a salvação atuando nos 3 elementos do homem. Veja bem, primeiro, a salvação se manifestou do ponto de vista do Espírito. Observe essa passagem aqui, Efésios capítulo 2, versículos do 3 ao 6, também a Nova Versão Internacional. Anteriormente, olha só, isso antes da cruz, ainda na época da lei, debaixo do pecado. Nós sabemos que Jesus aniquilou o pecado na cruz, né? Isso está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Na cruz o pecado foi aniquilado. Então, quando Paulo fala anteriormente, ele está se referindo ao período anterior à cruz, o período onde a carne atuava, um período também que o pecado estava em vigor. Anteriormente, ou seja, antes da cruz, na época do pecado, todos nós também vivíamos entre eles. Ô irmão Cristiano, quem são eles? Eles aqui são os filhos da desobediência, tá? Chamados também nesse contexto de filhos da ira, ou filhos da perdição, joio, vaso de desonra, por aí vai, tá? Então Paulo fala, nós também vivíamos entre eles. Por que Paulo fala isso? Porque, veja bem, abençoados, antes da cruz, todos estavam debaixo do pecado e os filhos de Deus não tinham direção espiritual. Ou seja, os espíritos dos filhos de Deus estavam, por assim dizer, mortos. Mas não mortos no sentido de irem para o Hades, de deixarem de existir. Não é isso, tá? Essa morte tem relação com a alma, não com o espírito. O espírito, na verdade, não morre. Eu, particularmente, desconheço qualquer referência na Bíblia de espírito morrendo. Então, a morte espiritual tem um sentido de inoperância. Já explicamos isso aqui muitas vezes, né? Ou seja, os filhos de Deus antes da cruz, eles tinham espírito. Como eu falei, eles tinham corpo, alma e espírito. Como nós temos hoje, os filhos de Deus são triúnicos. Tá? No entanto, antes da cruz, o espírito não operava. Então eles eram conduzidos 100% pela carne, assim como os filhos da perdição. Por isso que Paulo coloca em pé de igualdade. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre a perdição. Veja só, satisfazendo o quê?
as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, as influências da carne na alma, na mente. Percebeu? Olha o que Paulo está dizendo. Guarda bem isso aí, que a gente vai precisar disso aqui para entender o que eu vou falar mais à frente. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, antes nós vivíamos sendo guiados pela carne. Ou seja, não havia espírito ativado, muito menos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós seguíamos as vontades da carne, assim como os filhos da ira. Pegou, né? Percebeu aí? Como os outros. Mais uma vez, os outros aqui são os filhos da perdição. Éramos, como os outros, né? Éramos por natureza, ou seja, por causa dessa carne, merecedores da ira. Veja, gente, no texto em grego aqui é filhos da ira. Eu gosto muito da Nova Versão Internacional, como os irmãos sabem, eu a utilizo muito aqui em nossos estudos. Mas ela, apesar de boa, também tem as suas mancadas, né? De vez em quando, essa versão também dá as suas caneladas e nós temos que estar atentos a isso. No contexto aqui, Paulo fala dos filhos da desobediência. Na Nova Versão Internacional não aparece filhos, apesar de no texto em grego a palavra ser filhos. Por que isso é importante, irmão Cristiano? Porque filho aponta para algo que nasceu para aquilo. Então Paulo fala, nós andávamos como os filhos da desobediência. E por natureza nós éramos filhos da ira também, como eles. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, como assim? Se as pessoas eram filhas de Deus, eleitas antes da fundação do mundo, como é que elas eram filhos da ira? Eram na carne, amados. Porque a ira era para a carne. E como os filhos de Deus antes eram guiados apenas pela carne, como acabamos de ler, ou seja, os seus espíritos estavam inoperantes, não havia direção espiritual, não havia presença do Espírito Santo, então todos estavam em pé de igualdade, tanto a perdição quanto a salvação. 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então veja, o amor de Deus é que separou o joio do trigo. Percebeu o ponto? Antes todos eram joio. Mesmo os filhos da salvação estavam em pé de igualdade com o joio. Percebeu o ponto? Só que o Senhor amava como ama e amará para sempre os seus filhos. Então ele fez o quê? Ele fez a obra de salvação para separar os dois vasos de honra e de desonra. Filhos da desobediência e filhos da obediência. Percebeu? Não salvos e salvos, e por aí vai. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Percebeu? Eles estavam espiritualmente mortos. Não havia direção espiritual. E eles receberam, então, vida espiritual. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ora, Paulo está falando de antes da cruz. Até a cruz o pecado estava em vigor. A sua condenação, suas consequências e tudo mais. Então, na cruz, o Senhor aniquilou o pecado. Percebeu? E aí Paulo conclui aqui o 5. Pela graça vocês são salvos. 6. Deus, então, nos ressuscitou com Cristo. Pegou? Por que ressuscitou? Porque estavam mortos. Aqui é no sentido espiritual, gente, porque a ressurreição definitiva aconteceu na vinda do reino de Deus. No ano 70. Tá? Então aqui eles estavam antes da segunda vinda. Eles estavam antes do ano 70. Então Paulo falou, o Senhor nos ressuscitou. Ele não está falando da ressurreição definitiva. Ele está falando da primeira. Inclusive no livro do Apocalipse, nós encontramos a referência às duas ressurreições, né? A primeira foi a ressurreição espiritual. Essa ressurreição que Paulo falou aqui. Por quê? Mais uma vez, como nós lemos anteriormente, eles estavam sendo guiados somente pela carne. Pelo pecado, pelo desejo da carne. Por quê? Porque o espírito estava morto. Por isso Paulo usa a expressão ressuscitar. Só que aqui no sentido espiritual. Antes não havia operação do espírito, depois da cruz e principalmente a partir da descida do Espírito Santo, os espíritos passaram a ser atuantes. Então foram ressuscitados. Pegou, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Perceba que Paulo está falando de algo espiritual em Cristo Jesus. Essa ressurreição espiritual,
Ou seja, os espíritos dos filhos de Deus que estavam inoperantes passaram a estar operantes e terem em seu espírito o próprio Espírito de Deus, esta foi a salvação se manifestando em termos espirituais. Ou seja, o espírito saiu daquela condição, né, de inoperância, não atuava, não direcionava. O espírito é um elemento divino, né, que habitava no corpo dos filhos de Deus, tanto que a palavra diz em Eclesiastes que quando eles morriam, o espírito voltava para Deus. Não é o que diz lá em Eclesiastes? Que o espírito voltava para Deus? Por que ele voltava? Porque ele estava habitando no corpo aqui. Só que ele estava, por assim dizer, morto. Então Jesus ressuscitou o seu povo espiritualmente. Então foi a salvação, foi o poder da salvação se manifestando no âmbito espiritual. Entende? Vamos ver agora a salvação em termos corporais. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Isso já aconteceu. Veja bem, eu vou deixar na descrição do vídeo um link. Eu sempre deixo, aliás, em quase todos os nossos vídeos tem o link da escatologia consumada. Para você entender por que nós falamos desses relatos aqui, nós falamos já como acontecido. Né? As pessoas colocam no futuro. Não faz sentido. Aqui Paulo coloca no futuro porque eles estavam antes. Tá? A consumação de todas as coisas, a vinda do reino, a segunda vinda de Cristo, aconteceu no ano 70. Como nós já estudamos e já está muito bem fundamentado aqui em nosso ministério. Tá? Só que aqui eles estavam antes do ano 70. Então por isso que Paulo falou, ele transformará. Quer entender isso? Assista aos estudos da escatologia consumada. Tá? Eu não posso me aprofundar hoje, o tempo não permite. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Perceberam? É o poder da salvação manifestado em termos corporais. Entende? Em outras palavras, no paraíso, os filhos de Deus habitarão, já habitam aqueles que já estão lá, em corpos glorificados. Nós iremos para lá após essa vida terrena. Quando esse pó aqui voltar para o pó, nós seguiremos vivos em corpos glorificados. Entende o ponto? Não tem mais morte para nós, tá? Não existe morte para os filhos de Deus. Existe um encerramento biológico desse corpo atual. Ele volta para o pó porque o lugar dele é o pó. Só que nós seguiremos vivos. Nossas almas seguirão vivas, habitando em corpos glorificados, juntamente com o nosso espírito no paraíso. Somos triúnicos hoje, corpo, alma e espírito. No paraíso seguiremos triúnicos. Corpo glorificado, alma restaurada e o espírito também. Entende? Ou seja, o poder da salvação atuando em termos corporais. Como eu falei no início, os filhos de Deus possuem 3 elementos. E a salvação, então, o poder da salvação atuou nos 3. Primeiro, ressuscitando espiritualmente aqueles que estavam mortos do ponto de vista do espírito. Depois, atua no corpo, dando um corpo glorificado pelos filhos de Deus. Nós já temos o corpo glorificado. Ele só não se manifestou ainda porque ainda estamos nessa vida biológica aqui. E também existe a salvação em termos de alma. E é aqui que nós temos que ter um cuidado muito grande. Por quê? Veja bem. O conceito de alma, ele é muito abrangente e muitos, inclusive, erram. Tem muita gente tropeçando nesse assunto aí, porque não entende o conceito de alma. As pessoas dizem que alma são sentimentos, apenas. Ah, não, a alma são meus sentimentos. Eu me aborreci, eu me apaixonei, eu fiquei alegre, isso é alma. Não, gente, veja bem. Biblicamente, a alma é vida. Tanto que vocês podem observar, quando Deus criou o primeiro homem, ele deu para esse homem o quê? Alma vivente. Observe o que Paulo fala. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E Jesus, espírito vivificante. Os 2 Adões, né? Um alma vivente e Jesus, espírito vivificante. Sendo que Jesus também tinha alma. Ué, como assim, irmão Cristiano? Ué, gente, para viver nesse mundo tem que ter alma. Alma é vida. Só que Jesus, como segundo Adão, que ele foi, além de alma vivente nesse mundo, ele era espírito vivificante. Percebeu? Assim como nós somos. Temos alma nesse mundo? Temos, porque alma é vida. Deus soprou nas narinas do primeiro homem vida. Por isso que Paulo denomina de alma vivente. Acorda para isso, gente. Alma vivente. Alma é vida.
Então, no sentido amplo de alma, alma significa o fôlego de vida que Deus nos deu, a vida que nós temos. Só que a alma, e aí que está o tropeço de muitos, ela se subdivide, por assim dizer, vamos chamar assim, de setores, entre aspas. Por quê? Porque na alma contém as nossas experiências de vida. Tá? Na alma contém, por exemplo, os sentimentos, que muitos falam que a alma é só isso. Não. A alma é vida, fôlego de vida, é a vida que nós temos, é quem nós somos nessa vida, é a nossa alma, é a vida que Deus nos deu, é o nosso eu, no sentido amplo da vida terrena. E nessa alma contém muitos elementos. Percebeu? Por isso que eu estou usando essa metáfora de setores, tá? Então na alma tem sentimentos, as emoções, experiências da vida, habilidades. As habilidades que você tem na sua vida estão na sua alma. E também o que está na sua alma? Além de emoções, sentimentos, as experiências de vida, suas habilidades, o que está na sua alma? O seu conhecimento. Tudo o que você conhece nessa vida. E isso inclui o conhecimento da palavra. Está na alma. Perceba isso. Então, para você entender bem esse conceito, você tem que entender a alma nesses dois aspectos. Perceba isso. A alma, no sentido de vida, ela já está salva. Por quê? Eu falei no início. Já nascemos em condição de vida eterna. Então a alma, no sentido amplo da vida, ela já é eterna. Ela seguirá viva. É o que eu acabei de falar. Esse pó aqui, nosso corpo, vai voltar para o pó. Nós seguiremos vivos. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link da nossa playlist no YouTube sobre a alma. Essa playlist é maravilhosa, tem alguns estudos que explicam esse conceito de alma. Com certeza, amado, se você está tropeçando neste assunto, se você está enganado, achando que a alma do Filho de Deus morre, etc., assista a esses estudos para você entender o conceito genuíno de alma e compreender que as nossas almas, nós que somos filhos, temos as almas eternas. Também não vou me aprofundar muito nisso, mas nessa playlist tem todos os estudos aí. Então, no sentido de vida, no sentido amplo da alma, ela já está salva. Percebe? Porque já temos a vida eterna. Só que, como eu falei, a alma se subdivide em muitos setores, entre aspas, e um deles é o conhecimento. Então, veja, a salvação, ela atua, além dessa questão da vida eterna, ela atua também em nossa alma no que tange ao conhecimento. Ou seja, a nossa mente, o nosso entendimento das coisas. Então, veja bem, todos os filhos de Deus que foram eleitos antes da fundação do mundo, foram salvos na cruz, né, reconciliados, aquela coisa toda. E nós, inclusive, que já nascemos depois de toda essa obra consumada, já nascemos com a vida eterna. Então, todos os filhos de Deus têm as suas almas salvas no que tange a vida eterna. Só que nem todos têm o conhecimento, este setor da nossa alma, salvo. Por quê? Justamente, mais uma vez eu vou dizer, ateísmo, cientificismo, né? As pessoas que se apegam muito à ciência humana, né? E o ateísmo, inclusive, está muito ligado nisso, né? Se apega muito à ciência humana contra a palavra. Percebe? É o que nós chamamos de cientificismo. Tudo é ciência, ciência, ciência. Tudo bem, a ciência humana tem muita coisa boa que Deus deu. Porque o homem não tem capacidade nenhuma. Toda a ciência é Deus que permite. Só que a altivez humana leva o homem para longe de Deus. E aí começa a vir essas doutrinas, eu vou chamar de doutrinas também, né? Como, por exemplo, a evolução das espécies. Isso é uma negação de Deus. Ou seja, a vida ter sido criada por acaso. O universo foi criado por uma explosão por acaso. Se organizou por acaso. E a vida nasceu por acaso. Tudo é por acaso. Isso é cientificismo. Sabe? O homem é tão altivo que ele tira Deus da história. Não tem Deus, é tudo por acaso aí. E aí a vida... Gente, isso olha, é uma probabilidade matemática que beira o impossível. Eu diria até que é impossível. Se nós pudéssemos calcular as probabilidades da vida nascer assim como eles dizem que ela nasceu, é matematicamente impossível.
Então as pessoas no ateísmo e no cientificismo acreditam em coisas impossíveis, como, por exemplo, o universo se organizar de uma explosão. Eu pergunto, uma explosão organiza o quê? Você já parou para ver, meu irmão, minha irmã, e observar a complexidade da vida? Estude os detalhes da vida. Eu acho interessante, amados, que, por exemplo, existe nessa área da ciência, a ciência biológica. Eu acho uma coisa assim absurda alguém estudar biologia e os mínimos detalhes da biologia de todas as espécies e acreditar que é por acaso. Gente, é uma cegueira. Olha, acho que é pior que religião mesmo, sabe? Se bobear. Ou está no mesmo pé de igualdade. A mesma cegueira que a religião traz, o ateísmo e o cientificismo trazem também. Porque a pessoa estudar a biologia de todas as espécies, não só do ser humano, não. A biologia das plantas, dos animais, marinhos e terrenos, anfíbios, aves, tudo mais. Você vai estudar os detalhes, você vê a criação ali. Você vê o cuidado de um engenheiro na vida. Aí o povo vem e diz que não é por acaso. Ah, tinha uma ameba lá, sei lá, surgiu uma célula lá, não sei de onde, e ela foi evoluindo e saiu da água. Gente, isso é um delírio, uma loucura isso aí. E vou dizer para vocês, tem filho de Deus metido nisso aí. Ele é até filho de Deus, mas a sua mente está perturbada pelo ateísmo, pelo cientificismo, e muitos pela religião, inclusive a que se diz cristã. Ou seja, é o aspecto da alma, o aspecto do conhecimento que não foi salvo, não foi resgatado da mentira, do engano. Nós pregarmos a palavra da graça é fundamental para libertar os filhos de Deus disso. Porque, veja, a nossa mente, no caso, a alma no setor do conhecimento, ela necessita de revelação do Evangelho. Ninguém consegue se libertar sozinho de um ateísmo, de uma religião, do cristianismo. Ninguém consegue. As pessoas seguem no caminho do cristianismo achando que estão seguindo Jesus, de verdade não estão. Por quê? Porque a mente delas não está salva. O aspecto do conhecimento, né? A alma, enquanto vida, está salva. É vida eterna. Agora, no que tange a conhecimento, esse setor da alma não está salvo. Porque é necessário que haja revelação. É necessário que os raciocínios sejam salvos, sejam levados cativos, como Paulo fala, a obedecer a Cristo. Paulo fala isso, olha só que coisa linda. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Fortalezas aqui, no contexto, são raciocínios contrários ao Evangelho. Paulo chama de fortalezas porque esses raciocínios são coisas muito poderosas. Vocês podem notar, gente, as pessoas muitas vezes, vocês que hoje em dia falam da graça para as pessoas, vocês podem notar que muitas das vezes você até apresenta na palavra. Algumas vezes você só fala. E algumas vezes você abre a Bíblia e mostra. Aqui, irmão, está escrito aqui. E ainda assim a pessoa não aceita. Porque o véu é muito espesso. O que tem na mente daquela pessoa é uma fortaleza. Você imagina só, irmão, um raciocínio que foi criado séculos e séculos atrás, como as doutrinas do cristianismo, séculos e séculos, introduzindo essas doutrinas na mente das pessoas, são fortalezas. Então a nossa missão é essa. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, que é o Evangelho, né? Para demolir essas fortalezas mentais. 5. Derrubando, olha só, raciocínios. Percebeu o que são fortalezas aqui no contexto? Raciocínios. E toda altivez, está vendo que é altivez humana? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus, se não o Evangelho? Percebeu? E levando cativo, olha aí, ó, todo pensamento à obediência a Cristo. Que coisa maravilhosa. Levar cativo os pensamentos a obedecerem a Jesus. Isto é ou não é salvação da mente? É o que Paulo está falando. A pregação do Evangelho não é para trazer salvação eterna. Isso Jesus já fez. Ele já conquistou a vida eterna. A pregação do Evangelho é para salvar o entendimento.
é para salvar a alma dos filhos de Deus no que tange o aspecto do conhecimento, tá? Mais uma vez, no sentido amplo, no sentido de vida como um todo, nossa vida já é eterna, a alma é eterna, já está salvo. Mas e no sentido do conhecimento? Infelizmente, nem todos têm esse aspecto da salvação em suas vidas. Percebeu? Então, a nossa missão aqui é essa, é destruir essas fortalezas, de modo que os pensamentos sejam levados a obedecer a Cristo. Os pensamentos de quem? De todos os filhos de Deus, se possível, né? Ou daqueles a quem Deus quiser revelar, daqueles a quem a palavra chegar, enfim, isso aí é uma coisa que pertence a Deus. Essa salvação vem por quê? Por que meio, no caso? Pela revelação. Meus amados, vejam, não tem condições de a pessoa conhecer a graça e viver a graça, se libertar do ateísmo, do cientificismo, das religiões, do cristianismo, etc., sem revelação. Sem o véu ser retirado, né? Como eu falei agora há pouco, a palavra revelação significa isso, retirar o véu. Amado, se não houver revelação da parte de Deus, não adianta. Vou repetir, você pode estudar, fazer teologia, fazer doutorado, pós-doutorado, PhD, pode fazer o que quiser. Se não houver revelação, não entende o Evangelho. O primeiro a ter, então, essa revelação, e ele teve direto da boca do justo, como ele fala, né? Direto da boca de Jesus, que falou diretamente para ele, foi o apóstolo Paulo. Ele foi separado para isso. Observe ele falando disso. Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de nenhum homem. Não foi Pedro, Tiago, João, Ananias, enfim, quem quer que seja que me passou essa palavra. Perceba, 12. Não recebi de pessoa alguma. Veja bem, Paulo era um estudioso ali da lei, ele conhecia praticamente tudo da lei ali. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei. Entende? Então Paulo vinha com um grande conhecimento do Antigo Pacto, né? E antes de Paulo havia Pedro, Tiago, João, os apóstolos da circuncisão, os discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo fala, eu não recebi esse evangelho de nenhum deles. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pegou? O Senhor Jesus abriu a mente do apóstolo Paulo. Percebeu? Ele não perguntou se Paulo queria aceitá-lo. Você vê isso? Ô Paulo, me aceita aí. Se você me aceitar, eu vou te ensinar o evangelho. Não tem isso, não. Não existe isso. Esquece isso aí, isso é coisa religiosa. Vê se Jesus perguntou se Paulo queria aceitá-lo. Você vê isso aí? Quando Paulo foi derrubado, ele ouviu a voz de Jesus, né, aquela luz, ele viu aquela luz tremenda. Em algum momento você vê no texto bíblico alguma coisa sobre aceitar? Paulo, eu estou aqui, você me aceita? Diga aí, Paulo, sim ou não? Tem isso aí? Não tem isso aí. Não existe isso aí. Paulo recebeu a revelação. Foi algo imperativo. O Senhor abriu a mente de Paulo e fez ele entender a graça. Recebeu por revelação. Ele recebeu, então, diretamente, um grande privilégio e também uma grande responsabilidade, né? E, posteriormente, o povo do Senhor, no caso a igreja, e nós até hoje, recebemos esta revelação indiretamente. Ou seja, por meio do que Paulo deixou por escrito. Claro que por uma ação do Espírito Santo, tá? Porque também não é você que decide ter revelação. Ah, eu decidi aceitar a graça. Vai nessa. Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, olha só, espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que Paulo está dizendo. Eu peço a Deus isso. Ou seja, é Deus que dá. Olha o que Paulo está falando aqui. Que revelação tremenda tem aqui. Eu peço a Deus que abra o entendimento de vocês, Efésios. Naturalmente, gente, Paulo está falando isso aqui, naturalmente porque ainda havia muita coisa que os efésios precisavam compreender, assim como todos da igreja naquela época.
Até porque havia uma influência muito grande da circuncisão, da lei, obras da lei, né? Então havia muita coisa que os irmãos da igreja, de todas as igrejas, precisavam compreender. Então Paulo fala, eu oro a Deus para que Ele dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pegou que é por revelação? Não é estudo de teologia do sistema religioso? Não é. Ah, Cristiano, mas eu me formei, eu fui PhD. Eu fiz doutorado, pós-doutorado, etc. E aí? Ué, não adianta nada, sem revelação você nunca vai entender a graça. É simples assim. Você entende o grande privilégio que é? Então, primeiro Paulo recebeu e, posteriormente, a igreja passou a receber por meio do apóstolo Paulo. Paulo foi um instrumento. A revelação é de Deus, não é de Paulo, nem de homem algum. A revelação não é do Cristiano França. Ah, o Cristiano França me revelou. Eu não revelei nada, eu só estou aqui falando da palavra. Eu estou apresentando a letra da palavra. Agora, quem te revelou, quem abriu o seu entendimento foi o Espírito. Percebeu o ponto? E aí a sua mente foi salva pelo Espírito. Pegou, né? E aí essa salvação, que vem pela revelação, ela ativa, né? A gente costuma usar essa expressão, né? Ela ativa, entre aspas, a mente de Cristo. Você passa a pensar como Cristo. Você passa a ter a direção de Cristo nos seus pensamentos. Por isso que você abandona a religião. Entende? Amado, quando você tem revelação da graça, as pessoas pensam que você sai da religião porque você se torna um rebelde. Ah, é rebeldia, se tornou um rebelde, aí desviou. Não. A gente rompe com a religião porque o nosso entendimento passa a ser outro. A mente de Cristo é que passa a direcionar a nossa mente. Percebe? Você consegue ver hoje Jesus como um religioso? Gente, Jesus não era religioso nem na época que ele estava aqui na carne. Ele cumpria a lei, cumpria, mas ele cumpria o que precisava ser cumprido de verdade. Ele não cumpria ali os mandamentos religiosos, os mandamentos de homens, como diz, né? O próprio Jesus denominou assim, né? Então, nem debaixo da lei ele era religioso. Será que Jesus seria agora um frequentador de templo de pedra? Será que Jesus viveria hoje por aí comendo santa ceia? Não! Nós temos a mesma mente de Cristo. Por quê? Porque o nosso entendimento foi salvo. O Espírito Santo, pela revelação, nos fez entender o que nos foi dado de graça. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, pegou? Entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, para que nós entendêssemos a graça. Hoje você entende que você já tem tudo. Você está completo. Nós estamos completos do ponto de vista espiritual. Você não precisa de desempenho religioso para ter tudo que Deus já deu. Por que você entende isso? Porque a sua mente foi salva pela revelação. E aí você passou a entender, como está escrito aqui, o que te foi dado gratuitamente. Pegou? 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Pegou aí? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Percebe? Pode estudar à vontade aí na teologia humana, não vai entender se não for pelo Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que lindo, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução que eu acho péssima, abençoados. Olha, é muito ruim. Essa nova tradução na linguagem de hoje, ela distorce demais o texto bíblico, gente. Mas algumas coisas nós podemos reter.
Então, nessa tradução, nessa parte aqui, fala assim: nós pensamos como Cristo pensa. Nessa parte, eles acertaram em cheio, né? Porque é exatamente isso. A revelação faz com que nós enxerguemos o que o Evangelho, o que Jesus nos deu, né? E o que o Evangelho revela, então nos faz viver tudo isso, nos faz descansar na graça, conhecer o que nos foi dado gratuitamente, e nós passamos a pensar como Jesus pensa. Hoje, em graça, você não pensa mais como um religioso. Por quê? Porque a sua mente foi salva pela revelação do Evangelho. Então, meus amados, se nós pensamos como Cristo pensa, se nós temos a mente de Cristo, consequentemente, nós abandonamos toda a religiosidade, como eu falei agora há pouco. Nós abrimos mão disso não por rebeldia, não porque queremos ser diferentes, nada disso. É porque a revelação salvou a nossa mente. E aí, a nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito. Eu pergunto para você, o que o Espírito te direciona hoje? Ele te direciona a você frequentar um templo de pedra, sacrificar, comer Santa Ceia, passar óleo na cabeça, fazer campanha. É isso que o Espírito te direciona? Não, você sabe que não é. Ele te direciona a você ter uma vida verdadeira com Deus. Uma vida em espírito, em verdade, e uma vida dedicada a boas obras. Perceba isso. Porque é o que Deus quer de nós. A palavra não diz, lá em Efésios, né, que o Senhor preparou para os filhos dele as boas obras, que foram preparadas, inclusive, de antemão? Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, veja, não é a boa obra que traz salvação. É o fato de você ser um salvo que te leva às boas obras. Mas isso só acontece pela revelação. Você abre mão da religião e vive em boas obras. Entende? Sem se preocupar com demandas religiosas. Veja o que Paulo fala aqui, por exemplo, em Tito, no capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Veja só, dedicado à prática de boas obras. Percebeu? O Senhor separou um povo dele para isso. Para se dedicar, não é a religião XYZ, é se dedicar a boas obras. A revelação da graça nos leva a isso. Ela salva a nossa mente da religião, da maldade, do ateísmo, do cientificismo e nos coloca no caminho das boas obras, de servirmos a Deus verdadeiramente. Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas para que os que creem em Deus, vejam só, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Perceberam a importância? É aquilo que Jesus falou, luz do mundo, sal da terra. Quando Paulo fala que isso é útil aos homens, porque nós, que somos filhos de Deus, somos úteis. E nós que fomos separados então para as boas obras, que tivemos a revelação da graça, somos úteis aos homens. Somos úteis à sociedade, somos a luz do mundo e o sal da terra. E para ser isso, para ter esse desempenho, você não precisa de religião. Pelo contrário, quando você se liberta da religião e de todo o engano, ou seja, quando a revelação chega no seu entendimento e a sua mente é salva, você passa a ter essa vida aqui que Deus quer de nós. Uma vida dedicada às boas obras. E nós aqui seguimos firmes, né? Enquanto Deus permitir, enquanto tivermos força, saúde, vamos estar aqui firmes, né? Para a glória de Deus, para pregarmos essa palavra, a fim de que a salvação do entendimento chegue também na mente de tantos outros filhos de Deus, né? Para que eles tenham o mesmo privilégio que nós tivemos de conhecermos esta palavra. E nós aqui buscamos todos os meios possíveis, assim como Paulo. Eu quero encerrar com essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, veja só, gente, todos os meios possíveis, chegar a salvar alguns. Que palavra, né? Ou seja, nós temos que fazer todo o possível para que a salvação do entendimento, né? A salvação que vem pela revelação e que salva esse aspecto da nossa alma, o nosso conhecimento,
Que isso chegue ao máximo possível de irmãos e tentarmos salvar o máximo possível para a honra e glória do Senhor. A pregação do Evangelho da Graça é exatamente para isso e seguiremos firmes aqui nessa caminhada para a honra e glória do nosso Criador. Graças a Deus.